E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é um canal Austro Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto mais local, né? Basicamente, nos últimos dias aí eu tinha coberto guerra, enfim, essas coisas. Eu fiz uma live domingo aí, vou deixar o link aí pra quem quiser assistir. E hoje eu quero falar sobre o PL que passou na Câmara, né? Pra poder, na prática, legalizar cassinos, cartéis no Brasil. E o que eu quero argumentar aqui ao longo dos pontos que eu vou mostrar no vídeo é que isso cria um cartel de cassinos e bingos e essas coisas no Brasil. Então, antes de entrar nos pormenores do assunto, aquele padrão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, vê se tá tudo em dia aí. Entra no canal lá do Telegram, que eu sempre aviso quando tem vídeo, ou eu aviso quando não tem vídeo. Ontem, basicamente, eu não fiz vídeo porque eu falei, eu vou tirar o dia de folga e foi isso, basicamente. Então, se eu estiver olhando pro lado aqui é porque o roteiro, não sei se vai dar pra ver aí, mas enfim. Vamos lá, vamos começar aqui a colocar alguns pontos. Primeiro, eu vou falar primeiro da questão de como cassinos devem ser no Brasil, e eles se passar esse projeto, né? Depois eu falo se o Bolsonaro vai passar, se não vai, se vai sancionar e não vai, enfim. Vou passar por alguns principais pontos aqui. Primeiro, os resorts de cassino, eles devem ser necessariamente como parte de um complexo integrado de lazer. Por exemplo, o que seria um complexo integrado de lazer? Não fala, mas vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem um parque aquático que as pessoas vão lá para se divertir, aí tem um pesqueiro também lá e tem um cassino lá no lugar. Aí tipo, é chamado de um resort porque tem várias coisas. Pode ser que seja algo nessa linha, mas a lei não especifica, então meio que vai ficar abrangente. E esse já é um problema aqui que eu vou entrar já de cara nos problemas dessa lei. Ela não especifica o que é cada coisa, o que na prática deixa por interpretação de um juiz do Supremo. O que meio que coloca numa situação de que se o seu negócio não for conveniente politicamente, ou se você for algum tipo de inimigo do Supremo, alguma coisa, eles podem interpretar que aquilo ali não é um resort porque a lei não especifica. Então, como tudo no Brasil em última instância acaba sendo judicializado e indo parar no Supremo, isso já é um problema logo de cara dessa lei. E não estou dizendo assim que tem que ser especificado na lei, o que tem que ser colocado. Só estou meio colocando o chapéu estatista aqui, dizendo um cenário que pode acontecer. Porque o que eu vou argumentar ao longo do vídeo é que essa lei sequer deveria existir. Mas enfim, outro ponto também. Esses resorts eles têm que ter número mínimo de 100 quartos de hotel de alto padrão. O que é alto padrão? Mesmo problema do tópico anterior, não é especificado. Locais para reuniões e eventos, restaurantes, bares e centros de compras. Centros de compra. O que seria centros de compra? Se eu tiver uma lojinha que vende chocolate, é um centro de compra? Ah, não, mas tem que ser mais que uma. Então, uma lojinha que vende chocolate, uma lojinha que vende meia, uma lojinha que vende camisa, por exemplo, já conta como centro de compra? Porque na prática isso aqui transformaria cassino dentro de um shopping, por exemplo. Um shopping poderia ter um cassino. Ah, mas aí não tem um hotel com 100 lugares, então já não pode. Já vê como uma coisa inviabiliza a outra. Basicamente teria que construir um local gigantesco para ter um cassino. Aí aqui, por exemplo, o que fala? Espaço do cassino deve ser de 20% no máximo da área construída do complexo. De novo, por que 20%? Por que não 21%, 22%? Por que não 1%? O número me parece aqui completamente parido por burocratas, basicamente. Outro ponto também. Pode ter jogos eletrônicos, roletas, cartas e outros autorizados. Ou seja, já tem uma pré-programação do que pode ter. Ah, eu quero ter outro. Aí vai ter que pedir autorização. Então, na prática, você não tem uma liberdade de empreendimento aqui. O Poder Executivo controla onde vai ser construído. Isso aqui é um ponto que é bem abrangente. Eu vou entrar aqui nos pormenores e vocês vão entender. Só poderão ser construídos em estados 3 cassinos se a população for maior que 25 milhões. Só São Paulo, no caso, tem esse ponto. 2 cassinos para entre 15 e 25 milhões. Minas e Rio de Janeiro tem esse ponto. E um cassino para abaixo de 15 milhões. Aí, no caso, eles colocaram o Distrito Federal também, porque o Distrito Federal tem menos de... Tem poucas gente que mora lá, mas meio que... os políticos não vão querer ficar sem o cassino deles, né? Vai ter que ter o cassino lá em Brasília. Então, do ponto de vista estatal, até faz sentido isso. Então, assim, vamos lá.
em questão de quem pode construir. Só pode um grupo econômico por estado, credenciamento por leilão público na modalidade técnica e preço. Isso aqui eu tentei pesquisar para ver o que é, eu sinceramente não sei. Se você mexe com isso e estiver assistindo esse vídeo, deixa um comentário aí explicando aí que eu fixo ele no topo aí. Eu tentei achar isso aqui, sinceramente não consegui achar. Um grupo por estado, ou seja, na prática, um mesmo grupo financeiro, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, o grupo do MGM Grand Garden lá, que é o que tem o cassino lá de Las Vegas. Eles decidem construir um cassino em São Paulo, aí vai construir, sei lá, um na capital e vai construir um no Guarujá, por exemplo, que é uma área de lazer. Eu já vou falar sobre isso mais pra frente. Do porquê o Guarujá poderia ser um lugar. Não pode. Se ele construir em São Paulo, não pode construir em Guarujá. Se construir em Guarujá, não pode construir em São Paulo. Ou qualquer outra cidade aleatória que poderia ter um cassino. Vamos lá. Cidade turística pode, independente de população. De novo, o que é cidade turística? Por exemplo, Santos é uma cidade turística. São Vicente também, onde eu moro. Guarujá, Cubatão? Não, Cubatão já não é. Então, na prática, cada cidade de litoral, que tem praia, essas coisas, poderia ter um cassino. Por exemplo, Angra dos Reis, Teresópolis. Ah, mas São José dos Campos, por exemplo, é uma cidade turística, tem bastante coisa lá, pode ter cassino lá? Não sei, a lei não especifica o que é uma cidade turística. Porque, sei lá, se a cidade tem um museu lá que vai muita gente visitar, isso conta como cidade turística? Ah, não, mas é só um museu, não tem dois, não tem três. A cidade não é, sei lá, X% da renda da cidade não vem do turismo. Entende como começa a ficar meio subjetivo, meio estranho? Só que na prática vai ficar atrelado à vontade do político. Bom, o critério para isso. A lei tenta colocar um critério, mas na verdade ele é bem subjetivo. O que ele fala? Identidade regional, infraestrutura adequada e oferta de serviços turísticos e títulos de patrimônio natural da humanidade. Turismo ser importante, em suma. Ou seja, meio que vai virar um mercado de lobby para sua cidade ser considerada patrimônio histórico da humanidade por qualquer motivo. São Vicente poderia entrar nessa linha fácil, porque as mentiras do Márcio França colocam que São Vicente é a primeira cidade do Brasil e não é Salvador. Mas enfim, é assunto para outro vídeo. Não pode haver cassinos com uma distância maior do que 100 quilômetros. Então, o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, de que poderia ter um Guarujá, Santos, São Vicente, não pode, porque as cidades têm mais de 100 quilômetros de distância. Bem menos de 100 quilômetros, aliás. Aí outro ponto aqui também ainda sobre os cassinos. Os navios podem ter cassinos, navios que vierem para o Brasil. É um para cada rio com 1.500 a 2.500 km², 2 para 2.500 a 3.500 e 3 para maior que 3.500. Aí, por exemplo, outro ponto aqui que é bem estranho. Não pode ficar no mesmo lugar mais que 30 dias consecutivos, com exceção para 10 estabelecimentos. Como assim? Vai ter uma concessão para no máximo 10 estabelecimentos, 10 navios, né, no caso. Então, não pode ter mais do que 10 navios ao mesmo tempo no Brasil ancorado para cassino. Mas o que é o mesmo lugar, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui, o Porto de Santos. Fica um navio ancorado ali no Porto de Santos. Aí ele está ancorado bem no porto. E se ele se mover, sei lá, 100 metros para frente? Ele está no mesmo lugar físico? Não, ele não está. No mesmo espaço físico da Terra ele não está, ele se moveu. Mas isso aí é muito subjetivo. De novo, esse é todo o problema da lei. A lei é muito subjetiva em relação ao que vai ser feito. Aí sobre os cassinos fluviais, né, vamos colocar assim, navios. Tem que ter no mínimo 50 quartos de alto padrão, mesmo critério do físico. Ou seja, basicamente, o que eu coloquei aqui? Lembra lá que eu falei lá de bagulho para reunião, centro de compra, blá blá blá, tudo isso é a mesma coisa, só que em vez de 100 quartos são 50. Só isso que muda. Aí em relação a bingos, vamos pegar agora sobre bingos. Basicamente essa parte aqui encerra a parte dos cassinos, né? O que pode? Bingo pode em estádio com mais de 15 mil lugares, permanente só em casas de bingo. Ou seja, você pode fazer um bingo desmontável, vamos colocar assim. Como assim? Por exemplo, vai ter, sei lá, um Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo no Brasil. Meu Deus do céu, que evento. Vai Brasil, vamos ganhar do Germano. Aí você faz um bingo temporário lá no estádio, na Neoquímica Arena, por exemplo, que vai ser lá em São Paulo, ou por exemplo vai ser no Maracanã. Provavelmente vai ser no Maracanã.
faz um bingo temporário lá, e pode. Porque, bom, Maracanã tem mais de 15 mil lugares. Ah, mas sei lá, vai ter uma final de Libertadores no estádio do Santos, que tem menos de 15 mil lugares, se eu não me engano. Aí não pode. Então tem essas coisas, entendeu? Agora, pra o cara ter um bingo, é aqui que eu falo que começam os problemas de cartelizar. Ele tem que ter 10 milhões em caixa no mínimo. E a área mínima de 1.500 metros quadrados. Ou seja, tem que ser um espaço relativamente grande. 1.500 metros quadrados não é uma coisa pequena. Vamos lá. Até ele pode ter entre 1 e 400 máquinas de vídeo bingo. Caça-níquel segue proibido, ou seja, não está liberado caça-níqueis ainda. Pode ter um bingo a cada 150 mil habitantes na cidade. A licença é por 25 anos, basicamente, renovável por mais 25, ou seja, não é como se você pudesse fazer um bingo. Você tem que ir lá bater sei lá, no que vai ser criado lá, Secretaria Nacional dos Bingo, alguma porra desse tipo, ir lá bater e pedir autorização pro político para se você pode empreender seu dinheiro, basicamente. Ou seja, de novo, isso aqui é um cartel, não uma legalização. Mas já vou entrar nesse ponto mais pra frente. Bom, vamos lá agora sobre o jogo do bicho, que também tá nessa PL. Vamos lá. O mínimo de 10 milhões e informatizado. Ou seja, não pode ter um jogo do bicho, vamos colocar assim, manual, como é feito geralmente ali, com uma aposta, não sei o que, tem que ser tudo informatizado. Por que tem que ser informatizado? Basicamente para fornecer dados para a Receita Federal por causa de ganho de imposto, ou seja, de capital. Né? Na prática é o governo espionando você para poder saber quanto está ganhando para te roubar. Já vou explicar isso mais à frente. Garantia de pagamento das obrigações e não dos prêmios. O que é esse ponto aqui que eu coloquei? Vamos lá. Como vocês podem ver, tem um grande custo para você ter um bingo. Você vai ter que pagar uma trolha de imposto, um monte de coisa pro governo para poder ter o seu bingo. Ou o seu jogo do bicho, no caso, perdão. Agora, o que isso quer dizer? O que a máfia estatal brasileira está sinalizando aqui? Vamos dizer que o Joãozinho ganhou, sei lá, 30 milhões de reais no jogo do bicho. O cara ganhou uma cacetada de dinheiro. Aí a empresa de jogo do bicho lá, sei lá, Zezinho LTDA lá, de bingo, de jogo do bicho lá, não tem esses 30 milhões pra pagar. Por quê? Porque ela tem que pagar as obrigações do dinheiro do governo e, sei lá, o governo cobra, sei lá, 40 milhões, vamos chutar um número aqui, pra ela operar por ano. Então, assim, a empresa é obrigada a pagar o governo e não pagar o prêmio. Porque se ela não tiver dinheiro em caixa para poder pagar o governo, ela não pode operar. Mas se ela não tiver dinheiro em caixa para pagar o governo e os prêmios que ela vai distribuir pelo jogo do bicho, aí tudo bem. Ela tem que pagar o governo primeiro e não a pessoa que ganhou. Ou seja, na prática, o que o governo está dizendo? Ó, você trouxa que apostou e ganhou, cara, você não vai receber. Quem vai receber sou eu, governo, porque eu sou mais importante que você. Na prática é isso que está querendo dizer. Bom, em relação ao jogo do bicho, a empresa ela vai ter o mesmo período do bingo, ou seja, 25 anos renovar com mais 25, de novo, cartel. Um jogo do bicho para cada 700 mil pessoas, então vai poder ter várias empresas de jogo do bicho. Em relação a quem ganhou, até o limite do imposto de renda, o ganhador é anônimo. Outro ponto, 12 meses sem regulação gera aprovação provisória. Ou seja, vamos lá, o que provavelmente vai acontecer? Essa lei ela vai gerar uma lei complementar, uma regulação, alguma coisa desse tipo para especificar esses pontos que eu falei que é muito específico. Isso assim, num cenário que ela seja aprovada, que eu já vou falar que provavelmente ela não vai ser. Mas enfim, vamos trabalhar com o cenário aqui que ela foi aprovada. Essa lei ela vai deixar várias brechas assim para serem reguladas por lei complementar, aí vai especificar um texto lá, especificado na lei complementar XX tal. O problema dessa lei é que é todo o seguinte: quem tem dinheiro para construir um complexo de lazer com um resort com 100 lugares de alto padrão, ter um navio com 50 lugares de alto padrão, um complexo, um centro de compra, local para reunião, sabe quem tem isso? Aquelas mesmas pessoas que você sabe, que eu não vou falar quem são, mas você sabe quem são, que hoje já gerenciam bingos clandestinos, jogo do bicho clandestino,
cassinos clandestinos no Brasil. E essas pessoas, elas estão ligadas a, vamos colocar assim, concorrentes do Estado no fim de exercer o monopólio do crime no Brasil. Todo mundo sabe que o bicheiro, geralmente, ele é ligado com narcotráfico, com crime organizado. Isso é um fato notório, todo mundo sabe. Quem no Brasil é burro a esse ponto de achar que não tem isso? Agora, a questão que eu quero colocar aqui é a seguinte. Essa lei, ela não é feita para, sei lá, o Joãozinho se juntou ali com o Zezinho e com a Mariazinha lá, pra, os três lá, pô, vamos fazer uma empresa de jogo do bicho? Não, não é para essas pessoas. É para quem já tá no mercado, que já tem capital o bastante para isso, porque basicamente consegue fazer um processo de lavagem de dinheiro para legalizar esse dinheiro e investir e transformar o negócio ilícito dele num negócio lícito, conseguir dominar o mercado, porque só eles vão conseguir atender essas regulações absurdas. Então, assim, essa lei, ela não é sobre regularização dos bingos, não é sobre legalização dos bingos, ela é sobre cartelização do mercado de jogos de azar no Brasil. Então, essa lei, evidentemente, do ponto de vista libertário, é horrorosa. Mas assim, mas precisa de uma lei para poder legalizar o jogo do bingo no Brasil? Infelizmente precisa, porque senão vai continuar sendo tratado como algo clandestino, algo que a pessoa pode ser presa. Evidentemente que assim, todo mundo sabe que a polícia pega arrego do jogo do bicho. Todo mundo sabe. Tem até no Tropa de Elite uma cena que o Capitão Fábio arma um plano para pegar arrego do bicho do coronel, né? Então, isso acontece. A polícia tá errada em pegar arrego do jogo do bicho? Não, a polícia não tá errada. O que tá errado é jogo do bicho ser proibido em primeiro lugar, o cassino ser proibido, o bingo ser proibido em primeiro lugar. Então essa lei, ela é uma das piores leis possíveis para se legalizar alguma coisa. Ela é horrorosa. Ela é pior do que o PL da maconha medicinal que teve, que eu já fiz vídeo sobre isso na época. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês assistirem. Infelizmente o PL foi vetado. Não é como se ele fosse dos melhores, mas enfim, era melhor do que estava. Entre ser proibido e ficar um pouquinho melhor, eu prefiro que fique um pouquinho melhor. Mas nesse PL, no caso dos jogos de azar, não é que vai ficar melhor do que tá, vai ficar pior do que tá. Porque a ideia de um projeto de lei desse é, em teoria, você tirar da mão de criminosos o controle dos jogos de azar. Isso não vai acontecer. Na prática, o que vai acontecer é os criminosos terem o seu jogo legalizado. Então, não é desejável que isso passe. Isso posto assim, essa lei não vai passar porque o Bolsonaro já disse que vai vetar. Ele vai vetar porque a lei é ruim, que não sei o que. Não, porque ele é basicamente um coletivista que acha que o Estado tem que regular o que você faz com o seu dinheiro. E ele já falou que vai vetar porque ele é contra isso, moralmente, não sei o que. Enfim, ele quer impor o valor moral dele em cima da sociedade. Eu também, assim, eu concordo com o Bolsonaro nessa parte de que não é desejável que as pessoas gastem dinheiro em jogos de azar, essas coisas. Mas aquilo, isso é um valor moral meu, e eu não sou, ao contrário do Bolsonaro, eu não sou um sociopata que quer impor isso em toda a sociedade. Então, o que eu faço no âmbito da minha vida privada? Eu simplesmente não vou em bingo, não vou em cassino, não vou em jogo do bicho ficar gastando meu dinheiro, porque não é uma coisa que eu acho produtiva para a vida de qualquer indivíduo. Mas se a pessoa acha aquilo produtivo para a vida dela, que ela tem que fazer isso, o que eu posso fazer para impedir? Eu vou apontar uma arma na cara da pessoa e tentar impedir ela de fazer isso? Não, eu não vou. Quem faz isso é o Estado. E meio que não funciona. Então, assim, o Bolsonaro ele vai vetar o projeto. É bom que ele vete o projeto? É bom que ele vete o projeto. Porque esse projeto é horroroso. Agora, o motivo que ele tá vetando é o motivo errado, mas é aquilo, né? O cara tá fazendo o errado e vai fazer um certo. Ok, vai, vamos dar o crédito pro cara. Às vezes ele acerta, então. Não é sempre, né? Geralmente quando ele fica de boca fechada, ele acerta mais do que quando ele tá de boca aberta. Mas enfim. De maneira geral, o projeto é horrível. Ele é pior do que o cenário atual, então eu entre deixar na mão do crime organizado e legalizar o controle do crime organizado em cima de jogos de azar, é melhor deixar do jeito que está, porque não são absolutamente todas as pessoas que estão gerenciando bingo, cassino e coisa clandestina do tipo no Brasil que são criminosos. Existem algumas pessoas que talvez não sejam. Seja uma pessoa ali que se arrisca nesse ponto. Então, eu prefiro que fique no cenário atual do que no cenário que está vindo aí. Mas, enfim, eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, a questão de libertários defenderem jogos de azar, essas coisas. Deixe sua opinião aí, o que você acha de jogos de azar, se você defende a proibição, queria ouvir seus argumentos também. Pra mim, assim, é uma questão simples, é igual droga, é sua propriedade privada, você faz o que você quiser com ela, então
meio que é uma questão ética e moral. Eticamente você pode fazer, mas não quer dizer que eu vá gostar que você faça. Mas enfim, deixe seus pontos aí se você discorda. Eu gostaria de ouvir opiniões discordantes também, mas assim, discorda com respeito, não xingue, não seja uma pessoa que fica xingando os outros na internet, não sejamos assim. A não ser político, político pode xingar mesmo. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Não se esqueçam, chequem os links na descrição. Vou deixar o vídeo que eu citei aqui sobre o PL da maconha aqui na descrição. Mas, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.